A linguagem cultual em Daniel 8, versos 9 a 14, e o juízo investigativo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje a gente continua a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, com foco principal nesse momento da série em Daniel capítulo 8. No último vídeo eu gravei um conteúdo falando das relações entre Hebreus 9, Daniel 8 e Levítico 16. O celular só grava 32 minutos, 33 minutos, algo assim. E quando eu ia fazer a conclusão do meu último vídeo, cortou a gravação por causa do limite de gravação do celular. E eu, de fato, estava super cansado, era de madrugada, e eu não quis gravar daí uma conclusão, cortar, editar o vídeo e subir. Então deixei o vídeo cortado lá pela metade no final, o último vídeo, e agora vou brevemente reconsiderar a questão de uma breve conclusão que eu iria fazer no vídeo anterior, tá bom? Então o que eu ia dizer é que é o seguinte, é que a relação entre Hebreus 9, Daniel 8 e Levítico 16 apontam para nós a presença de uma forte linguagem cultual em Daniel 8, que pode e deve ser melhor entendida através do recurso ao estudo do livro de Levítico, em especial Levítico 16, mas também levando em conta o livro de Levítico de uma forma um pouco mais ampla em relação a toda a questão aí do santuário, dos sacrifícios, da expiação e etc. Tá bem? Então é importante fazer essa conclusão, essa ligação entre estas questões, porque a linguagem cultural de Daniel 8, à luz de Hebreus 9 e à luz de Levítico 16, vão ser conclusões muito importantes para daqui a pouco a gente começar a esmiuçar aquilo que cremos ser a essência e a natureza do juízo investigativo, que seria então ali a purificação do santuário paralela à obra de juízo em Daniel 7, que de alguma forma está relacionada com o cumprimento celestial, segundo Hebreus 9, de Levítico 16, tá bom? Naturalmente, a gente percebe que é um monte de texto conectado. Nem todo mundo concorda com a forma como o Adventismo conecta esse monte de texto. Então, naturalmente, existem polêmicas de interpretação, de sentido, de exegese, de hermenêutica, se essas ligações feitas pelo Adventismo são arbitrárias ou não para justificar erros adventistas ou não, e tudo isso a gente vai poder amadurecer durante a nossa série e trabalhar os questionamentos em função desse tipo de argumento, mas nesse momento eu ainda não estou trabalhando as críticas ao entendimento adventista e nem a resposta às críticas ao entendimento adventista. Eu estou simplesmente fundamentando o nosso entendimento a partir da palavra de Deus, ok? Então, isto posto, vamos lá nos aprofundar um pouquinho mais dentro desta conclusão da linguagem cultual em Daniel 8 e como que isso pode ser importante para a gente identificar algumas coisas em torno da doutrina do juízo investigativo, tá bom? Então vamos ler aqui aquela que é a porção central da passagem que a gente está lidando, que é o capítulo 8. Vamos ler dos versos 9 a 14. E aqui a Bíblia diz o seguinte: de um deles saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército das estrelas lançou por terra e as pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do diário e da transgressão assoladora, visão na qual o santuário é entregue e o exército a fim de serem pisados? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É importante a gente perceber algumas dinâmicas e alguma nomenclatura aqui em função de algumas questões importantes. Existe um chifre pequeno que, de alguma maneira, se espalha
e cresce com muita força para direções geográficas, sul, oriente e terra gloriosa. Então, depois dessa expansão horizontal, ele se direciona verticalmente ao céu, ao exército do céu, ao próprio príncipe do exército, dele tira o Tamide, o diário, sabe-se lá o que é isso, a gente vai trabalhar um pouco essa questão. O lugar do santuário desse príncipe do exército é deitado abaixo, o exército é entregue nas mãos desse chifre pequeno por causa das transgressões, ele deita a verdade por terra, ele prospera, e depois dois anjos conversam sobre até quando durará essa visão a respeito do diário, do Tamide, dessa transgressão que assola, visão na qual tanto o exército quanto o santuário são entregues a fim de serem pisados, e aí a resposta é até 2.300 tardes e manhãs. Ok? Beleza. Então, lemos o texto, reconsideramos de uma outra forma as dinâmicas do texto, e agora vamos trabalhar um pouco algumas questões em torno da linguagem cultual, da terminologia do culto do santuário usado em Daniel 8, versos 9 e 14. Nesse momento eu vou usar um artigo deste livro aqui, Estudos sobre Daniel, Origem, Unidade e Relevância Profética. O nome desse artigo é Significado da linguagem cultual em Daniel 8, versos 9 e 14. Não vou ler o artigo completo, tá bom? Mas vou ler uma seção de 3 páginas desse artigo, que é o que vai consistir do vídeo de hoje, ok? Eu vou optar por ler o conteúdo e explicá-lo, como eu fiz na minha série a respeito de Hebreus 9 a 23, ok? Que eu li todo o conteúdo de um artigo e comentei o conteúdo por completo. Agora eu vou ler uma parte de 3 páginas deste artigo. E aí eu vou lendo e comentando com vocês para vocês entenderem um pouco das questões cultuais em torno da passagem que vão nos ajudar a identificar alguns pontos muito importantes a respeito do juízo investigativo. Esse ainda não é o momento da gente fazer a descrição de fato do que é a teologia do juízo investigativo. A gente está só montando o quebra-cabeça bíblico para lá na frente dizer, então, em função desse monte de questões do livro de Daniel, do livro de Levítico, do livro de Hebreus e do livro do Apocalipse, a teologia do juízo investigativo é essa, que a partir de tal data começou um juízo celestial tal, em função de questões XYZ que vão preceder a volta de Jesus, e quando Jesus voltar, a humanidade já estará dividida entre salvos e perdidos, de maneira que o juízo entre quem é salvo e perdidos acontece previamente antes do segundo advento. Beleza? Então, estou tentando colocar o panorama bem didático para vocês entenderem. Naturalmente, o conteúdo é um pouco denso, então se você quiser entender de forma mais profunda, é importante você ver os vídeos anotando os textos, anotando os argumentos, assistindo mais de uma vez, para você de fato começar a entender a linguagem bíblica e as implicações da linguagem bíblica em relação a toda a doutrina do juízo investigativo, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá ler um pouquinho do artigo do Ángel Manuel Rodrigues. Ele diz o seguinte: primeiramente, a linguagem cultual encontrada em Daniel 8, versos 9 e 14, deixa claro que existe ao menos uma conexão terminológica entre essa passagem e o ritual ou sistema de adoração do santuário. Portanto, é apropriado fazer referência a Levítico na tentativa de compreender o que o profeta está tentando nos dizer. Ainda que a gente possa dizer que Daniel 8 é um texto singular, esse texto singular, ele contém alguns paralelos com o capítulo 7, por exemplo, o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 9, por exemplo, o capítulo 11, por exemplo, dentro do livro de Daniel. Mas se a gente for analisar unicamente em termos linguísticos, por exemplo, a gente vê que existe uma terminologia em Daniel 8 que relembra e faz referência indireta ou às vezes até mesmo direta a todo o ritual descrito no livro de Levítico em função do santuário, tá bom? Então é importante a gente entender isso e a gente entende que é apropriado fazer referência a Levítico ao estudar Daniel 8. Segundo ponto.
Também devemos ter em mente que a terminologia é usada para transmitir ideias e conceitos. Nesse exemplo, o conceito do santuário. Sendo esse o caso, também é correto propor uma conexão conceitual entre Daniel 8, versos 9 e 14 e todo o ritual hebraico. O profeta pressupõe que seus leitores estão familiarizados com o sistema de adoração. Assim, ele usa vocabulário cultual sem explicá-lo. Então, Daniel escreve para pessoas que ele pressupõe terem conhecimento do ritual do santuário, terem conhecimento das escrituras hebraicas, uma vez que Daniel escreve para o seu povo, os judeus, lá no cativeiro da Babilônia, e naturalmente esse texto vai ser preservado e vai ser útil para os judeus durante toda a história do povo judeu. Depois, com o advento de Cristo e o Novo Testamento, e especialmente com o Apocalipse, fazendo um monte de conexões com Daniel, o texto de Daniel vai ser muito útil para a igreja cristã, ainda que exista uma indicação no próprio texto de que ele seria selado e só seria aberto no tempo do fim. E aí existem algumas questões interessantes de que há um despertamento muito grande de interesse acadêmico e teológico em torno do livro de Daniel nos últimos 2 ou 3 séculos, tá bom? Para a gente colocar o panorama também um pouco mais amplo, para a gente já começar a contextualizar o nosso entendimento. Terceiro ponto. A terminologia cultual ajuda na compreensão da natureza e da atividade do tal chifre pequeno de Daniel 8. A passagem ignora interesses políticos do chifre. É a atitude do chifre para com o ritual e a comunidade cultual, que é o povo de Deus, que é realmente enfatizada em Daniel 8. O chifre pequeno é essencialmente um poder contra o culto, anticultual. Mas ele não está simplesmente em oposição a qualquer prática cultual. Esse chifre age contra o culto de Deus. Torna-se grande em direção em que nenhum outro animal se engrandece, a saber, para cima. Então existe uma figura importante em Daniel 8, que é o tal chifre pequeno, que surge de um deles, e aí alguns dizem de um deles chifres, outros dizem de um deles vento, e aí vamos trabalhar exegeticamente esta questão no futuro. Seja como for, surge um chifre pequeno. E esse chifre pequeno é destacado como um poder que age contra o culto a Deus, contra o santuário de Deus. A gente pode reler o texto para isso ficar bem claro para vocês. Então cresce esse chifre pequeno, se torna muito forte, até atingir o céu, o exército do céu, tira lá o lugar do santuário do príncipe do exército, o exército lhe é entregue por causa de transgressões, ele deita a verdade por terra, ele prospera, o que ele faz é uma transgressão assoladora e chega a fazer os anjos questionarem até quando. Então a gente percebe que a resposta do anjo, inclusive, até 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado, indica justamente esta obra anticulto, anti-santuário, anti-exército do céu, anti o príncipe do exército do céu, e essa transgressão assoladora por causa de transgressões que prospera e lança a verdade por terra. Lembrando que a verdade flui, inclusive do santuário, dentro da mentalidade bíblica, a palavra de Deus, a lei de Deus, a presença de Deus, os juízos de Deus fluem a partir do santuário, a partir da Arca da Aliança, a partir do lugar santíssimo do santuário, e etc. Então, o chifre que se engrandece contra o santuário age contra o culto a Deus, a verdade de Deus, a lei de Deus. E se a gente estiver correto no nosso paralelo em relação a Daniel 7, esse é o poder que vai mudar a lei de Deus, por exemplo, tá? E aí tudo vai ficando um pouco mais claro dentro da mentalidade adventista. O que mais? Ele diz assim: o chifre pequeno ataca o exército dos céus. Esse exército provavelmente designa a guarda cultual, uma espécie de guarda levítica. Entre os deveres dos levitas estava a responsabilidade de proteger o santuário da intromissão de pessoas que não fizessem parte do sistema do templo. Então aqui é uma coisa interessante. A gente vê que os levitas eram uma grande família que levava a cabo os rituais do santuário, o sumo sacerdote era escolhido dentre os levitas,
e etc. E era bastante gente, e uma parte da função dessas pessoas era proteger o santuário da invasão de qualquer pessoa que quisesse atacar e profanar o santuário, ou também, inclusive, se intrometer no cumprimento das funções sacerdotais, não sendo levita, tá bom? Interessante. E aí esse exército é entregue nas mãos desse chifre pequeno, né? E aqui a coisa vai ficar bastante interessante para identificar a natureza, a essência e as práticas desse chifre pequeno. Que mais? Essa proteção do santuário, dessa intromissão de pessoas indevidas, era uma das maiores responsabilidades da guarda levítica. O santuário não deveria ser profanado de forma alguma, tanto quanto dependesse ali dos levitas e iriam protegê-lo até mesmo com a própria vida em guerras e coisa e tal, se você tentasse entrar ali e profanar o santuário, tá bom? Beleza. Então, o Ángel Manuel Rodrigues continua dizendo: quando o chifre pequeno ataca o santuário, ele primeiro tem de combater o exército, a guarda cultual. Na luta, alguns do exército são lançados por terra, que é uma expressão do Antigo Testamento que denota derrota. Então o chifre pequeno derrota alguns do exército da guarda levítica, daqueles que deveriam proteger o santuário. E quando ele derrota alguns do exército, ele vai direto para atacar o príncipe do santuário e o próprio santuário em si. Dessa maneira, o ataque do chifre pequeno é poderoso o suficiente para tirar do príncipe o seu tamide, que é o contínuo ministério sacerdotal no lugar santo do santuário. Tirando do príncipe o que pertence exclusivamente a ele, o chifre indica que ele mesmo deseja agir como sacerdote. Em um esforço para obter ainda mais exaltação, o chifre lança por terra o lugar do santuário do príncipe, e isso demonstra uma destruição, seja literal ou metafórica, da própria base do santuário, de forma que o chifre pequeno é bem-sucedido em sua atividade anticultual em relação ao culto de Deus. Aqui as coisas começam a ficar também cada vez mais interessantes na identificação do chifre pequeno. Toda a descrição de Daniel 8, onde ele derruba alguns do exército, lança por terra, e agora ele se engrandece contra o príncipe do santuário, lança o lugar do seu santuário por terra, e prospera, e etc. Inclusive usando sempre essa expressão tamide. Essa é uma expressão importante, a gente vai comentar ela um pouco adiante, mas sempre que o texto aqui na minha tradução, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição, fala do sacrifício diário e foi tirado o sacrifício diário e etc. É importante entender que a palavra sacrifício não acontece no texto hebraico aí, e o que existe aí é a palavra tamid, diário, que era a palavra que descrevia as funções sacerdotais realizadas no lugar santo do santuário, que eram constantemente feitas diariamente, ao tamid, o contínuo, inclusive em contraposição ao serviço anual do dia da expiação, que não é tamid, mas é feito uma única vez no dia da expiação. Então esse chifre pequeno ataca de forma muito interessante nesse contexto, nesse primeiro momento, esta ministração tamid, contínua do príncipe do exército, lançando o seu santuário, a sua verdade, a sua lei por terra. E ele é bem sucedido, pelo menos dentro de um primeiro momento. Beleza? Legal. Muito interessante toda essa linguagem de Daniel 8, versos 9 a 14. Segundo o verso 12, diz o Ángel Manuel Rodrigues, o chifre faz algo mais. A ideia geral do verso é bastante clara. O verbo tinatem é o verbo foi dado, tá bom? Ele é um verbo passivo e provavelmente quem recebe isso que foi dado é o chifre pequeno. Então olha só o verso 12, vamos ler ele de novo aqui. O exército lhe foi entregue, foi dado o exército ao chifre pequeno. O objeto do verbo é o exército e o objeto indireto parece ser o tamid. Então, a ministração contínua feita pelo exército é tirada e entregue nas mãos do chifre pequeno. Uma tradução literal diria o seguinte: e um exército foi dado sobre o tamid. O que significa é que uma vez que o chifre tira
o sacrifício diário ou a ministração diária e contínua do príncipe do exército, ele coloca seu próprio exército em controle da ministração contínua do Tamid. Então, o chifre pequeno, ele ataca o culto a Deus e se coloca no lugar do culto a Deus. Tira o exército celestial e coloca o seu exército. Agora tira todo o sistema de expiação do pecado e coloca no lugar a transgressão assoladora, o próprio pecado. A coisa está ficando muito interessante, né? O chifre pequeno é o anticristo por excelência, é o antideus por excelência. Bacana. Continuando. O chifre pequeno tem completo controle sobre o Tamid, a ministração contínua ou diária. Ele também faz uma guarda para proteger esse Tamid, né? Essa ministração contínua que ele faz. Esse poder anti-Deus é capaz de fazer isso através da transgressão. E aí a palavra hebraica, pechá, a rebelião. Muito interessante. Ou seja, o chifre se revoltou contra Deus. A rebelião que só poderia ser espiada no santuário, agora não pode mais ser espiada. Neste caso, porque o chifre pequeno ataca o próprio fundamento do santuário e os instrumentos da expiação. Isso é o cúmulo da rebelião. Independentemente das polêmicas sobre quem é o chifre pequeno, o importante é a gente entender a extrema gravidade do que esse chifre pequeno faz. Ele se interpõe dentro do santuário, atacando o príncipe, o exército e tudo mais, e se coloca no lugar, e o exército lhe é entregue. Agora ele está no comando dessa situação, que fazendo os anjos perguntar até quando. E o que acontece é que ele faz isso por quê? Por causa da transgressão, porque ele deita a verdade por terra e prospera. Então a transgressão é o instrumento desse chifre. E agora olha que interessante, o santuário que deveria resolver o problema da transgressão está atacado pelo chifre pequeno, deitado por terra, lançado abaixo, tirado do lugar do santuário e etc. e estabelecido no lugar a própria transgressão. Ou seja, o chifre pequeno é o ápice, né, do poder que se levanta contra Deus. Continuando. O controle do chifre sobre a ministração diária, o Tamid, implica também que ele controla a Torá, ou a instrução, ou a lei. Esse inimigo do santuário de Deus, por isso ele lança a verdade por terra, a instrução divina, a lei divina, a palavra divina, que estava sob o controle do sacerdócio no templo. Daniel 7,25 se refere a essa mesma entidade quando diz que ele tenta mudar os tempos e a lei. Olha que coisa interessante, hein? Então, quando o chifre pequeno consegue ter esta vitória inicial contra o santuário, contra o príncipe, contra o exército e estabelecer ali a transgressão, tudo isso está no contexto de que agora este chifre pequeno se levanta contra a verdade, a Torá, a lei, a palavra de Deus. Muito interessante. Continuando. Está muito claro que o profeta, por meio da linguagem cultual, está revelando a verdadeira natureza do chifre pequeno e seu principal interesse. Esse poder rebelde ataca o santuário, controla a ministração diária, mas é um poder contra Deus. Bacana. Então, tá aí algumas questões muito interessantes para a gente se impressionar diante da descrição desse chifre pequeno de Daniel 8. Quarto lugar, a linguagem cultual usada em Daniel 8, versos 9 a 14, deixa claro que o chifre pequeno não contamina o santuário. Nesses versículos não há um único termo cultual que possa sugerir a ideia de contaminação. O que temos aqui é um ataque, uma profanação. Inclusive com o texto paralelo de Daniel 11, verso 31, que é um texto interessante e importante. Vamos dar uma olhada lá. Então, Daniel 11, versículo 31,
Texto paralelo, assim como a gente enxerga paralelos no capítulo 7 em relação ao capítulo 8 também no capítulo 11, que é um capítulo adiante. Aí diz assim, dele, que a gente entende ser esse próprio chifre pequeno, sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o tamide, estabelecendo no lugar a abominação desoladora. Então percebe aí que questão interessante. Esse termo, profanação, vai profanar o santuário, não é paralelo sinônimo com o termo contaminação. Isso vai ser importante adiante para a gente trabalhar o que contamina o santuário celestial e que deve ser purificado em relação ao santuário celestial, que é o santuário que entendemos ser o santuário de Daniel 8,14. Mas aí eu estou adiantando as questões. Estamos indo lentamente, fundamentando biblicamente as questões, para lá na frente, as maiores polêmicas, inclusive em relação a esse assunto, tem que ver um pouco com contaminação e purificação de um santuário celestial. Mas o importante é entender que o chifre pequeno ele age como uma pessoa, enfim, um poder que ataca, né, o santuário em termos de profanação e não em termos de contaminação cultual, que é uma coisa que acontece em termos um pouco diferentes dentro da mentalidade do culto hebraico. E essa é uma das questões também que coloca um pouco de dúvida em relação a algumas pessoas, porque elas não entendem também de forma um pouco mais profunda a mentalidade hebraica em relação ao culto do Antigo Testamento, tá bom? Mas, apesar das polêmicas e entendimentos contrários, a imagem toda está ficando bastante clara do uso da linguagem cultual e das implicações do uso dessa linguagem cultual em relação às questões, tá? Então, continuando. Quinto ponto. A linguagem cultual de Daniel 8, versos 9 a 14, deixa aberta a pergunta: acerca de qual santuário o profeta está falando? Já observamos que os termos usados nesses versículos podem designar o santuário, e eles podem se referir tanto ao santuário celestial quanto ao santuário da terra. Aqui eles estão provavelmente sendo usados para designar ambos os santuários ao mesmo tempo. Todavia, há uma coisa que nos faz entender o foco de Daniel 8. Vamos retomar um pouco do que a gente já estudou dentro dessa série. Existe um santuário no céu, cujo modelo foi usado para mostrar a Moisés as estruturas, os móveis, os rituais e etc., para ele construir o santuário da terra. O que era feito no santuário da terra simbolizava o que acontecia no santuário do céu, ainda que não exista uma comparação, enfim, absoluta em relação ao céu e à terra, pelas diferenças entre o céu e a terra, em relação à morte, pecado e um monte de coisa, tá bom? Seja como for, existe uma conexão entre santuário da terra e santuário do céu. Toda essa linguagem de Daniel 8 trata do santuário inegavelmente, mas se é o santuário da terra ou do céu, ainda não está mais claro, e vai ficar mais claro a partir de agora. Então o que acontece? O Ángel Manuel Rodrigues nos chama a atenção em relação a algo ou a alguém muito importante. O que acontece com esse chifre pequeno? Ele se engrandece até o príncipe do exército. O príncipe do exército do santuário, o general do santuário, a pessoa mais importante do santuário. E quem é a pessoa mais importante do santuário? É Deus, tá? E aqui é o príncipe. E aqui vemos uma imagem do Filho de Deus. O próprio Filho do Homem em Daniel 7, o próprio Messias em Daniel 9, o próprio Miguel em Daniel 12. É contra essa pessoa que o chifre pequeno de fato se levanta. É contra Cristo. Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote em qual santuário? Da terra? Não, nem levita ele era. Ele era da tribo de Judá. Mas Jesus é sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote do santuário celestial, não feito por mãos humanas, mas feito por Deus, o verdadeiro tabernáculo. Bom, diante do ataque do chifre pequeno ao príncipe do exército, nós entendemos que o foco principal do santuário em Daniel 8 é o santuário celestial e não o santuário da terra. Essa é uma das bases do fundamento do entendimento adventista, tá bom? Então vamos ver se eu consigo terminar a leitura aqui. Já está 29 minutos, eu tenho 2, 3 minutos para terminar, talvez eu não consiga terminar. Então vamos lá.
A atividade do chifre pequeno é de significativa importância. O chifre quer controlar a atividade no santuário. Atenção especial é dada à ministração diária, que pertence ao príncipe. Já salientamos que a atividade diária ou tamid era realizada pelos sacerdotes israelitas. É lógico, então, sugerir que o príncipe é também uma figura sacerdotal. Na realidade, príncipe também é um termo usado no Antigo Testamento para falar do sumo sacerdote, 1 Crônicas 24, verso 5. Portanto, o chifre pequeno quer assumir a autoridade do ministério sacerdotal do príncipe. Contudo, não devemos esquecer que o príncipe mencionado aqui é mais do que um sacerdote humano. Ele é o príncipe dos exércitos celestiais. Josué 5, versos 13 e 15, revela que esse é um príncipe celestial. No livro de Daniel, ele é chamado o príncipe dos príncipes, em Daniel 8, 25. Messias, o príncipe, Daniel 9, 25. Miguel, o grande príncipe, Daniel 12, verso 1. Esse príncipe é provavelmente o mesmo chamado Filho do Homem do capítulo 7. Esses títulos tendem a sugerir que, além de príncipe, além de sacerdote, ele também é uma figura real, combinando então as funções sacerdotais com as funções reais. No capítulo 8, a função sacerdotal do príncipe é enfatizada. A atividade que ele está envolvido é interpretada de forma cultual, por meio do emprego do termo tamid. Tamid era usado no culto apenas em conexão com o lugar santo. Portanto, é adequado inferir que o príncipe estaria fazendo uma obra equivalente àquela realizada pelo sacerdote no lugar santo e ainda não no lugar santíssimo. Se estamos certos, podemos concluir que o chifre pequeno, de certo modo, atacará e afetará a obra do príncipe no lugar santo. Daí, diz Daniel, ele tirará do príncipe o tamid, isto é, o ministério contínuo no lugar santo. Aí o Ángel Manuel Rodrigues termina essa sessão dizendo o seguinte, que o israelita que lia esse texto, com essas referências à ministração tamid no lugar santo do santuário, imediatamente se perguntaria, e o que vai acontecer no dia da expiação? Esse chifre pequeno também vai controlar o dia da expiação e vai impedir a expiação, o perdão, a salvação do povo? E aí surge a pergunta em Daniel capítulo 8, verso 13, e a resposta no verso 14 sobre a purificação do santuário celestial. Mas esse tema vai ser um pouco mais explorado no próximo vídeo, se Deus quiser.